Olá, hoje no intervalo aí da minha prática musical, né, que eu toco aqui, ou pelo menos tento tocar um pouquinho este instrumento, estou praticando, vou falar um pouco sobre as notícias do dia. Hoje não teve nenhuma notícia de expressão muito maior, ficou tudo dentro da curva padrão, né? Não que necessariamente essa curva padrão seja algo bom, não é. Infelizmente, as notícias aqui no Brasil elas são ainda pontuadas por homicídios, por violência, por corrupção, por liberalismo, esquerdismo. Infelizmente, essa é a pauta das notícias aqui no Brasil ainda. Bom, hoje, uma notícia que repercutiu muito não só nos portais de informação, de comunicação, como também no YouTube, foi a morte lá do candidato à prefeitura de Tumbiara, em Goiás, né? Ele foi vítima de um atentado aí. Não se falou muito sobre o autor do atentado, né? A repercussão maior foi, com certeza, e é muito óbvio, pela morte do candidato a prefeito e também, né, do vice-governador que foi ferido. Já está fora de perigo, mas não foram divulgadas maiores informações sobre o que motivou esse ataque, né? Ele foi o que a gente pode considerar um ataque terrorista, né? Ele pegou a todos de surpresa. Ninguém imaginaria que durante um comício em carro aberto alguém alvejaria um candidato à prefeitura de uma cidade não muito grande, né, de Goiás. Outra notícia, essa foi a manchete do dia hoje, pela manhã. Segundo aí uma pesquisa, o emprego formal no Brasil, ele perdeu aí 270 mil novas vagas aí no último semestre, né? E neste mesmo período, o emprego informal, ou seja, aquele sem carteira assinada, aquele famoso freelancer, né, ou aquele bico que a gente fala, ou aquelas pessoas que abriram um negócio, mas eles não formalizaram esse negócio, eles ainda não estabeleceram o negócio como empresa, ele cresceu 3 vezes no período. Então, mais ou menos aí 750 mil novos postos de trabalho informal. Isso é um reflexo claro do momento de recessão que o país vive. O emprego formal se fecha e as pessoas têm que desenvolver uma nova atividade, as pessoas têm que sobreviver, né? E como as empresas não abrem as vagas, as pessoas buscam aí alternativas, né? Abrem seus próprios negócios ou começam a vender alguma coisa, comercializar alguma coisa, ou vendem seus serviços, né? Negociam seus serviços. Isso é algo normal para o momento de recessão que o país vive, né? Recessão que deve durar aí pelo menos mais uns 2 anos, segundo a previsão dos economistas. Mas o que eu penso sobre isso? Que o Brasil pode surpreender o próprio Brasil e o mundo, né? De repente, nós não sabemos, acontece algo no mundo, algo aqui em território brasileiro, que faz com que a economia respire, né? Ganhe fôlego. Isto é imprevisível, né? Mas, enfim, as previsões hoje mais realistas, elas dizem aí que deve durar pelo menos até 2019 ou 2020 a recessão, para aí sim o país estar novamente com emprego pleno, com uma economia mais fortalecida. Bom, e uma outra notícia também é que o Temer ele voltou atrás naquela decisão de fazer a reforma trabalhista, né? Então o governo Temer tinha 3 aí, vamos dizer assim, 3 planos que desgastam muito o governo, né, a base do governo, que são os programas de congelamento dos gastos federais no período de 20 anos, né, para que os cofres públicos, para que a economia pública se estabilize, né? Óbvio que é desgastante para o governo, porque todo o Congresso, todo o Judiciário, até mesmo o Executivo, não quer ver os seus benefícios sendo cortados, né?
aquele bando de assessores, os benefícios que nós bem conhecemos aí. E a reforma da aposentadoria, né? Então são essas três pautas aí que estão, esses três projetos que estão sendo lançados, e desses três eles estão voltando atrás aí na questão da reforma da aposentadoria. Desculpe, na reforma trabalhista, né? Aquela proposta que visa estabelecer 12 horas como teto de jornada diária, entre algumas outras coisas aí que eu não vou me recordar agora. Enfim, para evitar desgaste político, eles estão retornando aí, voltando atrás na votação desse projeto, tá certo? Então essas são as notícias de hoje, de maneira bem resumida mesmo, e é isso aí.